Olá, meus alunos, eu sou a professora Bianca e esse vídeo é uma forma de complementar o conteúdo da apostila Trilhas da Aprendizagem, enviada pela Prefeitura de São Paulo. Falaremos hoje sobre o bioma Mata Atlântica. Alunos do 7º ano, assistam com calma este vídeo, façam as suas anotações e mandem suas dúvidas para mim, tá? A gente vai tentar responder essas dúvidas o mais rápido possível, tá bom? Vamos começar? Para a gente poder falar do bioma Mata Atlântica, a gente tem que falar primeiramente o que são biomas, tá? Então, a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é um conjunto de vida vegetal animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria, tá? Trocando em miúdos. O bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, tá? Pelo fato de eles estarem localizados em determinado lugar, que tem um clima próprio, que tem uma geologia própria, né? Um tipo de solo, um relevo, seja uma planície, um planalto, uma montanha, se tem rio, se não tem rio, ele vai se desenvolver de uma forma própria, né? Então, por exemplo, árvores que a gente encontra na floresta amazônica, tá, que é um bioma, não vão ser mesmos tipos de vegetação que a gente vai encontrar no deserto, que é um outro tipo de bioma, tá? Então, cada local vai ter sua fauna e flora próprios de acordo com as características desse local, tá? Vocês têm que anotar o seguinte, também é muito importante. A vegetação de cada biota é um dos componentes mais importantes, tá? Porque é o estado de conservação dessa vegetação que vai definir ou não a existência de habitats para as espécies. Ou seja, se não houver a vegetação, como é que vai poder ter habitat para animais, né? E outros que possam, fungos que possam querer viver também nesse habitat, tá? Como eu havia comentado, tem vários biomas pelo mundo. Vamos tentar estudar através desse mapa, tá? Quando a gente faz aquelas provas externas, né? Geralmente vem muito mapa, muito tabela. Então, a gente tem que aprender a interpretar mapas, tá bom? Então, aqui a gente vê em verde florestas tropicais, tá? As florestas tropicais, olha aqui, América do Sul, né? Aqui uma faixa de floresta tropical. Aqui na África também a gente vê um pouco de floresta tropical. Aqui no sul da Ásia, aqui onde é Índia, China, algumas ilhas, né, do Pacífico, tá? Por que tropical? Porque tá entre dois trópicos, certo? Nós vamos encontrar regiões de savanas, tá? Que eu já vou explicar o que que é. Aqui também, savana. Algumas regiões de chaparral, né? Os desertos, tá? Aqui, ó, norte da Europa, floresta temperada, tá? Aqui, Estados Unidos, floresta temperada. Mais para o norte, nós vamos encontrar taigas, tá? E aqui em cima, as tundras, tá bom? Então, pela região do globo, a gente percebe o quê? Onde tem as maiores índices de insolação, ou seja, os lugares do globo que recebem mais sol, vamos encontrar mais florestas do tipo tropical, tá? Em lugares do globo onde tem menos insolação, por exemplo, nos polos, né? Bate pouco sol nos polos. Eles vão ter um bioma do tipo tundra e taiga, né? Vamos tentar dar uma estudadinha primeiro nos biomas do mundo, tá? Para poder chegar no bioma da Mata Atlântica. Aqui, a tundra, tá? Como a gente viu no outro slide, a tundra tá aqui em cima, ó. Bem próximo ao Polo Norte.
Ela também se localiza na parte mais sul, tá, do planeta Terra, ou seja, perto das zonas dos polos, Polo Norte e Polo Sul. Na maior parte do tempo, o solo é recoberto por gelo, tá? Como tem gelo, obviamente, a vegetação é escassa, tá? Vamos ver alguns musgos e líquens. E de fauna, vamos encontrar animais adaptados ao frio, por exemplo, o urso polar, né, no norte. E no sul a gente vai encontrar o pinguim, tá? Voltando ao mapa, né? Que agora nós vamos estudar a taiga. A taiga, ela é incidente dessa região aqui, um pouco mais para baixo da tundra, né? A taiga, como a gente vê aqui nessa foto, tá? Ela possui uma vegetação pouco diversificada, basicamente composta por coníferas. O que são coníferas? São árvores de folhas com forma de agulha. Quer ver um exemplo? O pinheiro de Natal, aquele que a gente compra, né, na época de Natal, ou até aqueles falsificados que a gente enfeita no Natal, sabe? Ele tem esse formato de cone, certo? Com a folhinha bem fininha, tá bom? A fauna já é composta por diversas espécies de insetos, aves, tem as renas também, né? Alce, veado, urso, raposas e morcegos, tá? Depois nós vamos para as florestas temperadas. Vamos lá no mapinha de novo. Onde é que tá a floresta temperada? O verdinho, né? Aqui, aqui, na Europa. Um pedacinho da América do Norte, né? Vamos olhar essa fotinha aqui. Floresta temperada. Ela tá numa região que nós chamamos de região temperada, tá? Qual que é a característica dessa região? Ela tem as estações do ano bem definidas, tá? Então, o inverno é frio, o calor é quente mesmo, tá? A vegetação é abundante e diversificada, tá? Tem a presença de folhas largas que caem no outono e brotam na primavera, tá? Ou seja, quando a gente ouve falar de folhas caducas ou caducifólias, são folhas que caducam, ou seja, elas caem. Tá? Então, é normal essas árvores da floresta temperada, no inverno, ficarem peladinhas, tá? A fauna tem grandes mamíferos. Os ursos, os leões da montanha, cervo, coelho, topeira, inseto, tá? Agora vamos falar um pouquinho da floresta tropical. Tá? Inclusive, o Brasil tem 2 florestas tropicais, né? São bastante conhecidas. Eu não vou dar spoiler agora não, tá? Mas uma floresta tropical aí do Brasil é essa que a gente tá falando no objetivo desse capítulo, tá? Que a gente tá estudando, tá bom? Vamos lá no mapinha, floresta tropical. Então, aqui, região de floresta tropical, aqui, dessa parte, aqui, tudo que é em verde escuro. Quais são as características de uma floresta tropical? Tá? São áreas de clima tropical. Afinal de contas, nós estamos entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Sendo assim, é um lugar que recebe muita umidade, é um lugar que chove bastante, tá? Por isso, a vegetação é perene, ou seja, as folhas não caem, né? Afinal de contas, tem umidade o ano inteiro, as folhas não vão cair, tá? E a vegetação possui vários estratos, ou seja, vários tipos de tamanhos, tá bom? Apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo, tá? De animais e de plantas. Vamos falar um pouquinho da savana, tá? A savana, quando a gente vê uma foto de savana, a gente já imagina aquelas girafas correndo, né, nos campos, as zebras, os leões, né? É por aí, tá? Vamos lá, savana, nós temos uma pequena área de savana aqui no Brasil, tá? E praticamente as savanas dominam a África, tá? Quais são as características das savanas? São regiões de climas áridos ou semiáridos, tá? Também tá dentro da área tropical, tá?
Ele alterna estações secas e úmidas. Como você vê, não tem uma vegetação densa, né, cheia de árvores, tá? É uma vegetação mais arbustiva, tá? De árvores de pequeno porte, tá? Com raízes profundas e galhos retorcidos, tá? E aí nós encontramos grandes mamíferos, tá? Por exemplo, o elefante, né? Também vamos encontrar outros tipos de herbívoros, insetos e aves. Gente, o deserto também é um bioma. Fala, mas não tem planta. Mas é um grande vazio. Gente, deserto também abriga a vida, tá? Tem todo um ecossistema próprio que vive dentro do deserto, tá? Como a gente vê, o deserto tem clima árido, tá? Tem pouca umidade, tá? E chuvas irregulares. O solo é arenoso, ou seja, feito de areia. A vegetação é escassa, mas tem sim uma pouca vegetação, tá? Essa vegetação é adaptada à baixa umidade. Por exemplo, nos desertos a gente encontra cactos, tá? Que são plantas que são adaptadas à umidade, à falta de umidade, entendeu? Elas guardam bastante água dentro delas, tá? E tem uma fauna própria no deserto, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, alguns tipos de répteis, né? Como cobras, lagartos. Tem alguns pequenos roedores, tá? Que vivem no deserto. E os camelos, né? Lembra que os camelos têm as corcovas. E lá dentro eles guardam a água, né? E ficam bastante tempo sem se hidratar, né? Por último, nós temos as pradarias ou campos, tá? Não existem muitas pradarias pelo mundo, não, tá? Porque elas predominam em relevos de planícies, tá? Nós vamos encontrar um pouco de pradaria ou campos nos Estados Unidos, no sul do Brasil e na Ásia, tá? Características: irregularidade de chuvas, poucas ou nenhuma espécie arbórea. A gente vê aí na foto, né, que tem o predomínio de grama ou gramínea, tá? E um pouco de árvore, tá? Fauna das pradarias ou campos: roedores, insetos e aves. Uma vez estudados os biomas mundiais, vamos tentar centralizar agora no Brasil, tá? Para poder chegar na Mata Atlântica. Eu vou falar rapidamente, tá? Para a gente poder aprofundar mesmo na Mata Atlântica, tá? Então, o Brasil tem os seguintes biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa, tá? Vou falar rapidamente sobre cada um, tá bom? A Amazônia é o maior bioma do Brasil, tá? Com cerca de 2.500 espécies de árvores e 30.000 de outras plantas, tá? E ela figura, dá para ver, que ocupa quase metade do Brasil, tá? Qual que é o clima de lá? A gente sabe que mais ou menos por aqui tá passando a linha do Equador, né? Então, é um lugar de bastante insolação, tá? Portanto, o clima é quente. Sendo quente, chove bastante, né? Então, é um clima úmido, tá? Sendo quente e úmido, qual vai ser a vegetação característica? Vai ser de árvores de grande porte, né? É uma floresta do tipo tropical, tá? Com clima equatorial, né? Ela é muito importante para o equilíbrio climático do planeta, tá? Por conta das árvores presentes dela, né? Liberarem umidade para o ar, tá? Tem uma grande biodiversidade animal, com cerca de 2,5 milhões de insetos, e possui mamíferos, como a onça pintada, o mico-leão dourado e o boto, tá? Vamos para a Caatinga, tá? A Caatinga ocupa 10 estados brasileiros, tá? Grande parte na região Nordeste. O clima é o semiárido, né? Então, ele possui uma vegetação arbustiva de médio porte, com galhos retorcidos, folhas adaptadas ao período da seca, né? Então, a gente vai encontrar muita árvore retorcida, tá?
e muito cacto. É um bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, nenhum outro país possui um bioma chamado Caatinga, tá? Por conta do seu patrimônio biológico, ou seja, por conta das espécies que estão contidas nele, tá? Se a gente for comparar com os biomas mundiais, a Caatinga seria adequada dentro de uma savana, tá? Então, é uma savana brasileira. Depois, aqui na região centro-oeste, pegando um pouco da região norte, né, nós vamos ter o Cerrado, tá? O Cerrado, ele possui 5% da biodiversidade do planeta, tá? Também é um bioma do tipo savana, tá? Mas é a savana mais rica do mundo. O clima predominante é o tropical, com período de chuva e seca. Sua vegetação é caracterizada por árvores e troncos retorcidos também. Tem bastante gramíneas e arbustos, tá? Tem árvores de pequeno porte e esparsas, tá? Na fauna do Cerrado, nós vamos encontrar animais como a anta, a jaguatirica e o tamanduá, tá? Pampa aqui embaixo também é um bioma exclusivamente brasileiro, pois ocupa somente o Brasil, tá? Porque vocês sabem que a Amazônia, por exemplo, ela não está restrita, né, às nossas divisas. Tem Amazônia nos países também que fazem fronteira com o Brasil, né? Como também tem Pantanal nos países que fazem fronteira no Brasil. Inclusive, a Mata Atlântica, ela chega, né, também a ultrapassar as fronteiras, tá? Mas o Pampa está exclusivamente dentro do nosso território, tá? Ocupando o Rio Grande do Sul. São paisagens naturais variadas de serras e planícies, vegetação marcada pela presença de gramíneas, árvores e arbustos de pequeno porte. Tcharam! Chegamos onde a gente queria, a Mata Atlântica, tá? É uma floresta do tipo tropical também, né? Afinal de contas, estamos entre os trópicos, tá bom? Falando nisso, quando a gente pega o carro, né? Pega a estrada, sentido Rio de Janeiro, ou até sentido Mogi, a gente acaba passando pelo Trópico de Capricórnio. Então, o Trópico de Capricórnio, ele corta aqui o estado de São Paulo, tá bom? Originalmente, a Mata Atlântica ocupava 17 estados do Brasil, tá? Toda a faixa litorânea, tá? Ou seja, o mar, né, o Oceano Atlântico banhando toda a costa brasileira, né? Por conta disso tem esse nome, Mata Atlântica, tá bom? A área total atual da Mata Atlântica é de 52 mil quilômetros quadrados. Hoje nós temos 7% da área original de quando o Brasil foi descoberto. Tudo isso daqui, ó, toda essa faixa era ocupada por esse bioma, mas hoje nós encontramos apenas alguns remanescentes, tá? A biodiversidade em número de espécies é bem semelhante à Amazônia, tá? Tem uma vegetação bastante exuberante, tá? Agora eu quero comentar alguma coisa com vocês, tá? Vocês acham que essa vegetação desse bioma, ela é uniforme? Vocês acham que a vegetação daqui até esse ponto aqui, ela vai ser igual? Eu tenho que dizer para vocês que não. Conforme a gente vai avançando do mar para o interior, ocorre um pouco de mudança, né? Outras espécies vão surgindo, porque o relevo também vai mudando um pouco, né? Então, vamos encontrar alguns ecossistemas, tá? Diversos ecossistemas dentro do bioma Mata Atlântica, tá bom? Vou explicar isso um pouquinho mais para frente, tá? Como eu disse, tá? A Mata Atlântica ocupava, né, originalmente uma área de 1,3 milhões de quilômetros, né? E agora apenas 52 mil quilômetros. Aqui, se vocês olharem em verde claro, era a área original, tá?
século XVI. Para quem não sabe, é da época do descobrimento, né, do Brasil, tá? O estado de São Paulo começou a ser colonizado por volta de 1530, né? Ou seja, século XVI. Nós estamos agora no século XXI. Então, esses pequenos pontos verdes escuros são os remanescentes da Mata Atlântica, tá? Como eu já disse, né? Eu acabei já adiantando algumas características, tá? Mas nessa foto a gente pode ver, nessa sequência de fotos, que a vegetação é sempre exuberante, uma vegetação muito bonita, tá? E possui diversos ecossistemas, certo? Vamos lá para o próximo slide. Eu falei a palavra ecossistema, tá? Vamos tentar recordar o que é um ecossistema. É um conjunto dos relacionamentos que a fauna, a flora, micro-organismos, que são os fatores bióticos, e um ambiente, composto pelos elementos solo, água e atmosfera, fatores abióticos, mantém entre si. Todos os elementos que compõem o ecossistema se relacionam com equilíbrio e harmonia e estão ligados entre si. Ou seja, nas localidades, né, nós vamos encontrar um relacionamento, fatores bióticos com os abióticos, tá? Um aquário, por exemplo, pode ser um ecossistema, né? O de água doce ou de água salgada, porque afinal de contas você tem água, você vai ter vegetação lá dentro do aquário, dependendo do aquário, você vai ter os peixinhos, tem gente que coloca, além dos peixinhos, algum outro animal, né? Eles estão lá se relacionando, ou várias espécies de peixe, tá? É a mesma coisa. Dentro da Mata Atlântica, que é o bioma, nós vamos encontrar diversos ecossistemas, tá? Diversos conjuntos de relacionamento, tá? A vegetação da Mata Atlântica está relacionada com a diversidade climática de cada região. Então, como eu disse, na parte costeira, né, na parte da praia, é um tipo de clima, né? Mas conforme você vai indo para o interior, esse clima vai mudando um pouco, né? Então, ele acaba recebendo a influência do clima, tá? A vegetação recebe a influência do clima, tá bom? Além disso, o teor de oxigênio, a iluminação, a umidade e a temperatura. Por isso, os cientistas dividiram a Mata Atlântica em 8 grupos, tá? São os mangues, as restingas, os campos de altitude, a floresta umbrófila e a floresta estacional. Vamos, então, aprender um pouco sobre esses ecossistemas? O mangue. Quando a gente está na região costeira, tá? Por exemplo, uma vez eu fui para Bertioga e eu vi que alguns rios terminam realmente no mar, né? É chamado de delta do rio. Então, nesse local onde a água doce se encontra com a água salgada, forma-se água salobra. Não são todas as espécies que conseguem sobreviver nesse ambiente. Elas têm que estar adaptadas ao ambiente que é tanto doce como salgado, tá? Então, nessa região, nós vamos encontrar os mangues, tá? Que é uma vegetação arbustiva, com essas raízes aéreas, tá? E elas estão acostumadas a um ambiente de pouco oxigênio e alta concentração de sal. É um solo instável, formado basicamente por sedimentos que são trazidos pelo rio, tá? Ou seja, um mangue é um ecossistema que ocorre na transição entre a terra e o mar, né? É o encontro das águas, tá? Um animal que nós encontramos bastante no mangue são crustáceos como o caranguejo. Então, quando a gente está indo para a praia e a gente vê os caiçaras vendendo caranguejo, eles foram até o mangue para retirar, né? Esses caranguejos ficam dentro do solo, tá bom? Saindo um pouquinho do mar, olha aqui o mar, que lindo. Nós vamos encontrar uma vegetação logo depois da praia. Essa vegetação é chamada de restinga.
São diferentes formações vegetais que se estabelecem sob solos arenosos na região da planície costeira. Tá? Então, você vê aqui, tem várias vegetações, né? Às vezes a gente encontra alguma árvore. Em Ubatuba tem bastante restinga, né? Aqui a gente vê gramínea, um pouco de arbusto, tá? Você saiu da praia, passou pelo mangue, passou pela restinga, começa a subir a Serra do Mar, tá? Você vai encontrar um campo de altitude, tá? Na região sudeste do Brasil, são locais de grande altitude, como por exemplo a Serra do Mar, que tá nessa fotinha, tá? Ou a Serra da Mantiqueira, que a gente encontra quando tá indo para Campos do Jordão, tá? Então ela tem uma vegetação própria, né? Todo mundo que já foi para a praia, passou pela serra, passou pelo campo de altitude. Depois nós vamos encontrar a floresta ombrófila. Na floresta ombrófila, indo, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo, você vai encontrar a floresta ombrófila, tá? A vegetação possui folhas largas e perenes, ou seja, folhas que não caem, elas duram o ano todo. Tem chuvas abundantes e frequentes, tá? Existem 3 tipos de floresta ombrófila, de acordo com a vegetação que ela possui, né? A floresta ombrófila densa possui plantas como bromélias, os cipós, orquídeas, samambaias e palmeiras, tá? A floresta ombrófila aberta possui bastante palmeiras e cipós. E a floresta ombrófila mista possui a mata de araucárias, que é essa árvore aqui, tá? Quando a gente vai para Campos do Jordão, a gente encontra bastante araucária. Não sei se vocês já viram, tá? Mas é dessa planta aqui que a gente colhe o pinhão, né? Que é a semente da araucária, que a gente costuma... Uma comida típica da festa junina, tá? E ela também possui como estrutura reprodutiva, né? Folhas modificadas que nós chamamos de pinhas. Então, a pinha de Natal, né? Ela vem dessa árvore aqui, tá? Ela tá localizada em regiões um pouco mais frias. Então, você vai encontrar essa árvore no norte do Paraná, tá? E aqui, na cidade de Campos do Jordão. Depois, nós vamos para a floresta estacional. A gente já tá indo lá pro oeste, né? Em direção a Mato Grosso, tá? São regiões que possuem sazonalidade no regime de chuvas, e aí ocorre queda de folhas. Como não tem tanta umidade, né, no período de estiagem, um período que não tem chuvas, né, as folhas vão cair, tá? Geralmente no sul do Mato Grosso e no oeste do Paraná. Então, temos 2 tipos de floresta estacional, que é a semidecidual e a decidual, né, de acordo com as folhas que caem, tá bom? Vamos falar um pouquinho de história agora. História da Mata Atlântica. É óbvio que a história não começa com o descobrimento do Brasil, né? Afinal de contas, nós tínhamos populações que viviam aqui no Brasil, populações de indígenas, tá? Mas vamos começar a falar a partir do descobrimento do Brasil em 1500, sendo que, por exemplo, o estado de São Paulo começou, né, a receber suas primeiras populações, né, com a vinda de Martim Afonso de Souza em 1530, tá? A partir do momento que o homem branco pôs os pés aqui na Mata Atlântica, ela começou a ser destruída, começou a ser explorada, tá? Sendo reduzida para 7% da área original, ou seja, se a gente pegar toda a área da Mata Atlântica, dividir por 100, 93 não existe mais, só existe 7, tá? Então, nós vamos ver, por exemplo, aqui nesse desenho, indígenas, tá? Cortando o pau-brasil para abastecer os navios portugueses. Eles faziam tratos com os indígenas, tá? Em muitos casos, eles foram até escravizados e era explorado o pau-brasil, que é essa árvore aqui que deu origem ao nome do nosso país, tá? É uma árvore de madeira vermelha que era usada para fazer tingimento
lá no século XVI, tá? Aqui nessa foto, na verdade, é uma ilustração de uma pintura feita no século XIX. Já tinha bastante Mata Atlântica naquela época, ainda era bastante exuberante, tá? Mas o que a gente encontra hoje, infelizmente, é desmatamento, tá? Além da exploração de matérias-primas, houve muito desmatamento por conta de plantio, né? Ou seja, começaram a plantar em áreas de Mata Atlântica, tá? Crescimento urbano e adensamento populacional. Sempre que a gente precisa de casa para morar, fazer o quê? Tem que derrubar a árvore, né? E poluição, afinal de contas, né? Onde o homem põe o pé, polui, tá? Infelizmente, é assim. Vamos começar a ver aqui nesse slide como que tá a Mata Atlântica hoje no estado de São Paulo. Aqui você vê essas áreas verdes como os remanescentes, é o que sobrou, tá? O resto já foi praticamente desmatado. Continuando. Aqui é o mapa da cidade de São Paulo, tá? Existe Mata Atlântica em São Paulo? Por esse mapa, a gente vê que aqui na região sul, na região de Parelheiros, nós temos bastante remanescente, tá? Um pouco aqui na zona leste. Imagina onde? No Parque do Carmo. Tem uma reserva de proteção lá, que atualmente foi aberta à visitação. Um pouco aqui na região norte, no que chamamos de Serra da Cantareira, tá? Então, segundo aqui essa reportagem do UOL, nós vamos encontrar mata ombrófila densa, bosques heterogêneos, ou seja, nós vamos encontrar árvores exóticas, como, por exemplo, se vocês forem visitar o Parque do Piqueri, fica no Tatuapé, tem bastante árvore exótica lá dentro. Não era árvore da Mata Atlântica, são árvores de outros locais que são plantados lá e estão convivendo junto com a Mata Atlântica. Campos Gerais, né? Ilhas de Cerrado na Mata Atlântica. Pode acontecer de um bioma estar dentro do outro? Acontece, tá? Tem, por exemplo, biomas, eles não obedecem limites geográficos. Então, onde termina um e começa o outro, é uma área de transição, eles vão mudando. Temos campos de várzea, vegetação aquática. Temos uma mata de várzea, né? Mata de várzea é mata próxima de rios, tá? E campos altomontanos, ou seja, onde tem grandes altitudes, montanhas, né? Vão ter esse tipo de biota, né? De bioma, de ecossistema, me desculpe, de ecossistema, como eu falei lá atrás, tá? Quais são as consequências do desmatamento da Mata Atlântica? Em primeiro lugar, perda de biodiversidade, ou seja, existem espécies que só existem na Mata Atlântica. A gente não vai encontrar essas espécies em outros locais, em outros países. A partir do momento que se desmata, se caça, se depreda, ocorre a perda da biodiversidade, né? Erosão do solo, tá? Quando a gente vê um lugar sem árvores, esse lugar ele sofre de erosão, porque as árvores, querendo ou não, elas protegem o solo, né? Havendo erosão do solo, o solo vai se desfazer, pode ter desmoronamento, deslizamento de terra, né? Outra coisa, a floresta, ela trabalha na manutenção dos recursos hídricos, tá? As florestas são extremamente ligadas a nascentes de rios, tá? A partir do momento que você acaba com a floresta, a nascente do rio pode secar e vai extinguir o rio, tá? Aí nós vamos ter escassez hídrica, ou seja, a falta de água. Fora que podem ocorrer efeitos climáticos. Como eu disse anteriormente, as árvores, elas soltam umidade para o ambiente, tá? Se vocês forem no centro da cidade e olhar a temperatura, ela vai ser uma temperatura diferente de, por exemplo,
dentro do Parque do Carmo, que é cheio de árvores, tá? As árvores, elas tornam o clima mais ameno, tá? Então, a gente sofre muito pela falta de árvores, tá? E como que a gente pode reduzir o desmatamento? Primeiro é parando de desmatar, né? É óbvio, tá? Para isso, nós necessitamos de legislação, nós necessitamos de leis que proíbam desmatamento e que separem áreas para serem protegidas, né? Então, por exemplo, o Parque Estadual da Serra do Mar, que fica lá na subida da serra, é uma área protegida, tá? O Estado determinou, criou lei e toma conta desse lugar, tá? Outra coisa é o reflorestamento. Nós temos que replantar as árvores que foram derrubadas. Mas você não pode, de repente, plantar um pinheiro de Natal, né? No meio da Mata Atlântica. Não é? Ele não é pertencente àquele local, tá? O pinheiro de Natal é da região mais norte do planeta. Não tem por que estar aqui. Óbvio que você pode ter na sua casa um pinheiro de Natal, mas você não pode colocar pinheiro de Natal numa situação de reflorestamento, tá? E por último, educação. Se a gente não educa o povo, ele tende a cometer os erros do passado, né? Então, a gente tem que explicar para as pessoas por que a gente não pode desmatar, por que a gente tem que reflorestar, tá? Se a gente conseguir trabalhar muito bem em todos esses itens, a gente consegue ir voltando aos poucos, né? A essa mata que se perdeu, né? De repente, criando mais áreas protegidas, reflorestando essas áreas, a gente possa ir retomando essa cobertura vegetal que se perdeu, tá? Sendo assim, eu vou acabar a minha explicação por aqui. E agora nós vamos olhar as páginas 83 e 84 da apostila, onde temos essas questões para poder responder, tá? O vídeo vai ajudar vocês a responder, né? Só que o texto também ajuda bastante, tá? Então, a maioria dessas questões nós vamos encontrar no texto, tá bom? E o vídeo, né, ajuda bastante nessa questão aqui, a D, tá bom? Leiam o texto da página 82, tá? Para ajudar. E quem tiver interesse, temos esses sites que me ajudaram a fazer essa pesquisa e pode ajudar vocês também, tá? Sendo assim, muito obrigada e bom estudo!